Olá, criptomaníacos! Essa caneca aqui nunca fez tanto sentido nesse canal. Tá escrito aqui, liberte-se, e temos aqui algumas criptomoedas no topo, incluindo, claro, o Bitcoin e a Monero. E por que eu tô falando isso? Porque a gente está chegando num outro nível de ditadura aqui dentro do nosso país. A gente teve uma notícia hoje de que um ministro do STF, o Alexandre de Moraes, bloqueou uma conta Pix que servia para arrecadar fundos para um protesto que vai acontecer no dia 7 de setembro. Ou seja, temos a primeira comprovação de que com o Pix você não compra aquilo que você quer, e sim o que te deixam comprar. O dinheiro não é seu, o dinheiro é de um político, é de um governante que vai decidir por você. E o grande problema aqui é que o dinheiro é o único voto real que a gente tem, permitindo manifestar os nossos interesses. Eu prefiro esse produto, eu prefiro esse serviço. Se você tira essa capacidade do dinheiro, você cria uma censura, ou seja, você não consegue manifestar esse interesse. Além disso, falaremos sobre bloqueios na Binance, que é a maior corretora do mundo, e também a alta do Bitcoin e da Cardano. Logo após a vinheta. Esse é um vídeo que vai trazer um passo a passo sobre a destruição da nossa liberdade. Eles estão criando regulamentações para impedir que você tenha o controle sobre o seu dinheiro, ao mesmo tempo que proíbem que você use o seu dinheiro para aquela finalidade que você deseja, seja ela qual for. Então, é um vídeo importante, eu peço desde já que você deixe o seu like e também compartilhe nas suas redes sociais. Para entender, vamos começar por essa matéria que está aqui. Paulo Guedes defende moeda única no Mercosul. Diz ele, Brasil seria a Alemanha do bloco. Vamos ler primeiro a matéria para entender? O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Mercosul deveria ter uma moeda única, assim como aconteceu no mercado comum europeu, onde nós temos o euro, né, como moeda única, e que o Brasil seria a Alemanha do bloco. Na avaliação do ministro, em 15 ou 20 anos, existirão apenas 5 ou 6 moedas relevantes no mundo. Elas seriam, segundo ele, o dólar, o euro e a moeda chinesa, além da possível moeda que nasceria da integração dos países do bloco econômico sul-americano. Primeiro, que o Paulo Guedes, em momento nenhum, como vocês podem perceber, citou aqui o Bitcoin ou qualquer criptomoeda. Ele fala somente sobre moedas estatais e propõe o quê? O aumento delas? Não, a redução cada vez maior para poucas moedas ao redor do mundo. E qual é o problema com isso? Ele está defendendo centralização de poder, ausência de concorrência. Porque vamos pensar, o que é melhor? A gente tem um número maior ou menor de moedas? Se uma moeda der errado, como acontece com vários países aqui da América Latina, o que acontece é que existe uma tendência de pessoas e empresas migrarem para aquele local onde a moeda é mais forte. Então, serve ali como uma concorrência entre países, permitindo que você se salve de uma economia ruim. Então, o pessoal da Venezuela, da Argentina, vem para o Brasil agora para tentar sair de uma crise, né? Fizeram besteira com a moeda local, inflacionaram aquela moeda e as pessoas recorrem a uma outra economia com uma outra moeda mais forte. Concorrência é sempre positiva. Mas o que acontece se você acaba com essa concorrência criando uma moeda única? Todos esses países e todas essas pessoas agora não têm opção. Eles dependem dessa única moeda ser boa, por exemplo, não tendo muita inflação. Mas e se ela não for boa? E se entrar um político ruim? Um político, sei lá, um Maduro agora vai ser o responsável por essa moeda. O que vai acontecer com todo mundo que vive nessa região? Vai empobrecer. E essa pessoa não tem forma de escapar disso. Então, é péssimo o que o Paulo Guedes está propondo aqui. Ele está propondo o fim da concorrência monetária. Ele quer ter controle maior sobre a moeda. O Brasil vai ser a Alemanha, ou seja, a principal economia e quem controla essa moeda. Ele quer ter mais controle nas mãos dele. Ele não quer descentralizar, ele não quer distribuir esse controle. Ele quer que ele decida mais, ele tenha maior controle. E o Bitcoin já ensinou pra gente que a gente
tem que buscar justamente o contrário, ou seja, a descentralização de poder e não a centralização de poder numa figura. Goste você dele ou não, não importa se você gosta dessa figura, é um risco colocar muito controle na mão de somente uma pessoa. E isso aqui indica não somente um desespero pela perda desse poder, né? O Estado está perdendo o poder de controle monetário, como também indica uma regulamentação, uma tentativa de centralização de poder por diversos estados, como a gente vai ver nas matérias seguintes. Então, passando aqui, Banco Central e CVM estão se unindo para criar regras para o Bitcoin e criptomoedas no Brasil, revela Campos Neto, que é o presidente do Banco Central brasileiro. Vamos ler aqui para entender. O presidente do Banco Central destacou que as criptomoedas surgiram para atender uma demanda da população, que precisa de um sistema de pagamentos transfronteiriço, rápido e com taxas baixas. Correto, Campos Neto. As criptomoedas estão atendendo uma demanda da população. E por que atende essa demanda? Por que elas são rápidas, com baixas taxas, sem fronteiras? Porque não possuem regulamentação. Porque regulamentação igual a custos. Quando você regulamenta alguma coisa, significa que você tem que pagar uma taxinha agora para algum político, para algum governante. Isso encarece, isso gera burocracia, que deixa a transação mais lenta, isso gera fronteiras, ou seja, você tem agora uma regulamentação no Brasil, uma regulamentação nos Estados Unidos, uma regulamentação na Europa, tudo isso torna lento e caro o processo. As pessoas escolheram as criptomoedas e estão cada vez escolhendo mais justamente pela ausência de regulamentação. Então, na hora que o senhor sugere regulamentação para as criptomoedas, você quer torná-las pior, quer igualar por baixo, igualar criptomoedas com a porcaria da moeda estatal que a gente tem hoje. E a incoerência vai crescendo no texto. Segundo ele, as criptomoedas possuem diversas funções, entre elas a de meio de pagamento e investimento, sendo que ele não acredita nos criptoativos como forma de pagamento. E eu não ligo a mínima para o que ele acredita, mas notem a incoerência. Ele só enxerga criptomoedas como investimento. Mas espera aí, se elas são somente um investimento, como diz ele, e ele quer torná-las iguais à moeda estatal, ou seja, com a mesma regulamentação que a gente tem com a moeda estatal e com os bancos, por que alguém investiria em criptomoedas? Qual seria o diferencial das criptomoedas para qualquer outra moeda? Nenhuma. Então, não faz sentido você investir naquilo que não tem nenhuma diferença. Mas vamos continuar aqui no texto. Regulamentação. Segundo o presidente do Banco Central, olhando as criptomoedas como forma de pagamento, elas não trazem mais inovação ao sistema financeiro nacional, pois o Brasil já conta com o Pix e outras formas de dinheiro digital providas pelo Estado, e que são muito mais eficientes que os criptoativos. Novamente, incoerência. Ele acabou de falar ali em cima que as pessoas estão livremente escolhendo, optando pelas criptomoedas, porque elas são mais baratas, mais rápidas, foi tudo o que ele falou lá em cima. Então, como que o Pix e outras formas de dinheiro providas pelo Estado são mais eficientes? Está contrário ao que ele próprio disse. Ele não falou que os criptoativos estão sendo escolhidos por serem mais eficientes? Como é que o Estado está fornecendo algo mais eficiente? E o Pix, gravem o Pix, tá? Ele está falando que o Pix é superior às criptomoedas, como o Bitcoin. Será? É o que vamos descobrir mais à frente nesse vídeo. Portanto, segundo ele, é preciso entender com clareza o que esta nova economia representa para então poder propor uma regulamentação inteligente. Regulamentação inteligente. Será que isso existe? Aqui no Twitter, eu fiz recentemente uma postagem sobre um comentário do Ivanildo III, que escreveu o seguinte: eu chuto que, eventualmente, o Congresso tentará regulamentar o Bitcoin. Teremos 594 pessoas, ou seja, deputados, votando algo que não fazem a mais remota noção de como funciona. Eu caso R$1.000 que nem 1% dos deputados sabe explicar como a blockchain funciona. E vão votar mesmo assim. E o meu comentário foi: Bitcoin impede que uma maioria de ignorantes decida no seu lugar. Vocês acham que 594 pessoas que nunca leram sobre blockchain, que não entendem nada de Bitcoin, podem criar uma regulamentação que vai tornar o Bitcoin superior ou mais seguro para mim ou para vocês? Claro que não. As pessoas não sabem o que elas estão falando, elas não sabem o que elas estão votando. Elas votam porque colocam lá na pauta do Congresso, vai ser votado de qualquer forma e vai sair uma coisa horrorosa. Então não tem regulamentação inteligente, tem regulamentação burra,
que é sempre prejudicial para os indivíduos. A gente nunca vai ter vantagem de uma regulamentação de pessoas incompetentes e ignorantes sobre 99,9% do que elas estão votando. E esses deputados sofrem pressão de diversos grupos poderosos, como, por exemplo, os bancos. Então vai ter pressão de muita gente importante aqui no Brasil, muitos banqueiros, pressionando para que o deputado vote de tal forma ou vote de outra forma. Isso sem falar em corrupção. Dá dinheiro para o cara que o cara vota conforme você quer. E como será que esses grupos de poder, como os bancos, vão influenciar esses deputados na votação para essa regulamentação inteligente sobre o mercado de criptomoedas? Bom, essa matéria dá uma dica. O Bradesco afirmou o seguinte: o bandido entra na casa sem proteção e depois pode pular o muro lateral e vir para a nossa casa. Ele está fazendo referência aqui às exchanges de Bitcoin, como se bandidos entrassem por ela e depois invadissem os bancos, né? O grande problema para os bancos seriam, portanto, o mercado de criptoativos. É ali que está o crime. Notem o que é falado nessa matéria. Segundo argumentam as instituições financeiras, as exchanges e fintechs que oferecem exposição ao mercado de criptoativos não seguem as mesmas regras do sistema financeiro tradicional e, portanto, seriam vulneráveis a serem usadas por criminosos para esconder dinheiro ilícito. Eu marquei aqui, deixei bem em highlight para vocês, não seguem as mesmas regras do sistema financeiro tradicional. Qual é o interesse dos bancos? Que as mesmas regras idiotas que são forçadas para cima dos bancos sejam repassadas também para o mercado de criptomoedas. E o que você faz na hora que você iguala essas regras? Você torna corretoras de criptomoedas e as próprias criptomoedas, o próprio setor de criptomoedas, tão ruins quanto os bancos. E é isso que eles querem fazer. Eles querem trazer algo que é melhor para esse nível aqui embaixo. Essa é a pressão que eles vão fazer sobre uma bancada de deputados que vai votar essa regulamentação inteligente sobre criptomoedas. Continuando aqui. É um mercado dinâmico que está crescendo e as autoridades não querem engessá-lo, mas acho que a legislação precisa incidir sobre ele. Entenderam o que está acontecendo? Ou seja, é um mercado dinâmico, o mercado está funcionando, está crescendo, mas eu acho que tem que colocar uma legislação sobre esse mercado, ou seja, criar uma burocracia ali. É claro que esse é o interesse dos bancos. Eles não querem que as criptomoedas sejam superiores aos bancos. Continuando aqui, embora os executivos dos principais bancos do país tenham criticado o uso de criptomoedas em esquemas de lavagem de dinheiro, diversos estudos já apontaram que os bancos são as principais lavanderias para o crime organizado. Um recente levantamento da Unidade de Inteligência Financeira do México revelou que o grupo denominado G7 dos bancos, com BBVA, Santander, HSBC e outros, registra mais lavagem de dinheiro no México do que todas as empresas de criptomoedas e blockchain somadas. No Brasil, tanto Itaú como o Banco do Brasil e Bradesco são acusados de ajudarem correntistas a receber mais de R$ 1 bilhão em propina, aponta investigação da Lava Jato. Tem que ser muito cara de pau de falar que o problema de lavagem de dinheiro são as criptomoedas, quando tudo o que aconteceu de sujo no Brasil e que foi apontado pela Lava Jato veio via banco tradicional. Eles estão aqui no esquema de lavagem de dinheiro com bilhões envolvidos, né? Não só no Brasil, como no México, em diversos países. Os bancos são os principais responsáveis por lavagem de dinheiro. E aí, não devemos acabar com os bancos, então? Já que eles são os principais na lavagem de dinheiro, por que eles não propõem isso? Não deviam propor acabar com o real ou com o dólar, que é o principal dinheiro utilizado para a lavagem de dinheiro? Por que eles não propõe isso? O que acontece é que o dinheiro ele é somente uma ferramenta. Assim como o carro é somente uma ferramenta, assim como uma faca é somente uma ferramenta. E ferramentas podem ser usadas para o bem ou para o mal. Ferramentas não cometem crime. Quem comete crime são pessoas. Então, o que você tem que fazer? Identificar o criminoso e puni-lo. Você pune o criminoso e não a ferramenta. Bandido usa dólar para cometer crime. Então, você prende o bandido e não o dólar. Não é assim que se resolvem problemas. Carro pode ser usado por um sequestrador. Então, você prende o sequestrador e não proíbe carros. Nunca proíba ferramentas. Isso não faz nenhum sentido. E é assim que o Estado atua. Ele usa esse argumento idiota para coisas que ele não quer permitir, como, por exemplo, criptomoedas, mas não usa para as coisas que ele gosta, como, por exemplo, a moeda estatal.
E o negócio vai ficando mais feio aqui na matéria. Bate e assopra. Bancos vendem criptomoedas. Embora critiquem o mercado de criptoativos, e em especial as exchanges de criptomoedas, alguns dos principais bancos nacionais, como Itaú e Banco do Brasil, abraçaram o mercado do Bitcoin. Inclusive, oferecem investimentos em criptoativos para seus clientes. Devido a essa posição de bate e assopra, os bancos respondem a um processo administrativo no CAD, no qual são acusados de práticas visando impedir a concorrência. A mesma coisa que faz o Paulo Guedes com relação às moedas de outros países, né, querendo criar uma moeda única, acontece aqui com relação aos bancos. Eles não querem concorrência, eles querem centralização de poder. Eles controlam o seu dinheiro e o sistema financeiro como um todo. E aí chega a cereja do bolo hoje, né? A gente está falando de regulamentação, está falando do Pix ser superior às criptomoedas, segundo o presidente do Banco Central, e sai essa notícia incrível hoje. Alexandre de Moraes, o ministro do STF, bloqueia vaquinha para protesto de 7 de setembro. O ministro do STF suspendeu nesta sexta-feira a chave Pix usada por bolsonaristas para arrecadar dinheiro para a manifestação. E aqui não me importa qual é a sua posição política, o que você defende, mas é seu direito botar dinheiro naquilo que você defende, né? Manifestar as suas vontades conforme você quiser. Ah, eu defendo o Lula, faça sua manifestação a favor do Lula. Ah, eu defendo o Bolsonaro, faça sua manifestação a favor do Bolsonaro. Ah, eu não defendo ninguém, faça sua manifestação contra os dois grupos. Não tem problema. O que importa aqui é você conseguir usar o seu dinheiro para manifestar as suas vontades. E quando lançam um Pix que é totalmente controlado pelo Estado e o Estado consegue te proibir de alocar dinheiro naquilo que você defende, nós temos uma censura, e a pior das censuras. Porque, como eu postei hoje no Twitter também, dinheiro é o seu único voto real. Você aloca dinheiro naquilo que apoia e quer mais no mercado. O Pix impede que você vote e compre o que quiser, te impedindo de manifestar seus interesses. Você se torna escravo. Use Bitcoin e seja livre para apoiar o que quer que seja. E eu vou tentar ser mais claro com relação ao seu dinheiro ser o seu único voto real. Porque aquele voto que você coloca na urna durante as eleições não é uma escolha real. Você não escolheu aqueles candidatos. Eles foram colocados lá por alguém e você é obrigado a escolher. Mesmo se você não escolher, mesmo se você não votar ou votar em nulo ou qualquer coisa, tanto faz. Vão escolher no seu lugar. Então não é uma escolha sua. Enquanto que o seu dinheiro, sim, é uma escolha sua. Você manifesta o seu interesse, a sua escolha, conforme você compra, conforme você paga alguma coisa. Então, por que no mundo a gente tem mais hambúrguer de carne do que hambúrguer vegano feito, sei lá, de brócolis? Porque as pessoas compram mais hambúrguer de carne. Elas estão votando para que exista mais hambúrguer de carne do que outros tipos de hambúrguer. Por que a gente tem mais escolas de inglês no Brasil do que escolas, sei lá, de japonês? Porque as pessoas compram, pagam mais pelo serviço de uma escola de inglês do que um serviço de uma escola que ensina japonês. É o mercado, são as pessoas. Cada um de nós vota naquilo que quer e quando não aloca dinheiro em outra coisa, quer dizer que você não quer aquilo. Então nós estamos manifestando nosso interesse numa direção. Não dependemos de outra pessoa para fazer isso no nosso lugar. Não é um político que decide pela gente. É o nosso dinheiro que está levando o mercado numa certa direção. Agora, imaginem se a gente tentasse comprar hambúrguer de carne e não permitissem. Então, você está lá com o seu Pix, você tenta fazer a compra de uma picanha ou de um hambúrguer de carne e aparece lá, você não pode, compre um de verdura. Você fala, mas eu quero comprar hambúrguer de carne. Ninguém vai ficar sabendo, você foi censurado nessa hora, você não consegue mostrar o seu interesse pelo hambúrguer de carne. Você vai ser obrigado a comprar algo que não é do seu interesse e nessa hora o mercado vai interpretar como? Ah, todo mundo quer hambúrguer de verdura, de vegetal. Quando, na verdade, não é essa a realidade. As pessoas estão votando em outra coisa, mas estão sendo censuradas. E é isso que está acontecendo agora com o Pix. O Alexandre de Moraes, um ministro qualquer, uma pessoa qualquer, na cabeça dele, ele não gosta de determinada manifestação, ele vai lá e bloqueia esse Pix. Vocês não podem gastar seu dinheiro, vocês não podem comprar essa manifestação. Vocês só podem manifestar conforme os meus interesses. Eu acho que tal manifestação é boa, tal manifestação é ruim. Não interessa o que você acha. O dinheiro não é seu. E, novamente,
independe de posição política. Os dois lados têm que se manifestar livremente. Qualquer pessoa tem que pagar por aquilo que ela apoia. E assim ela vai ter mais disso e menos daquilo que ela não apoia. Não interessa qual é a sua posição. Se você não concorda com isso, uma hora isso vai se voltar contra você. Ah, quero comprar Bitcoin. Chega lá na frente, um Alexandre de Moraes da vida diz que não gosta de Bitcoin e te proíbe de comprar Bitcoin ou de comprar criptomoedas, que inclusive é uma certeza que eu tenho. Em algum momento eles vão usar o Pix ou o real digital para proibir compra de criptomoedas, usando aquele argumento dos bancos de que servem para lavagem de dinheiro ou para qualquer baboseira do tipo. E você vai estar proibido de usar o seu dinheiro para aquilo que você quer. Como que o tal do Pix pode ser superior ao Bitcoin, como falou o presidente do Banco Central? Será que eles conseguem fazer essa proibição aqui no Bitcoin? Será que o Alexandre de Moraes consegue me proibir de pagar por alguma coisa com Bitcoin? Não, ele não consegue. Ele não sabe nem se eu tenho Bitcoin. Na verdade, fazendo um adendo aqui, nunca tive Bitcoin, tá? Perdi meus Bitcoins lá no início e nunca usei Bitcoin, enfim. Isso aí é só uma suposição aqui, tá? Tô só fazendo uma argumentação. Mas enfim, para vocês que possuem Bitcoin, eles não podem fazer nada com o seu Bitcoin, porque eles não sabem nem que vocês têm Bitcoin. Você compra aquilo que você quiser e o mercado continua funcionando. Você continua manifestando seus interesses via dinheiro, votando com seu dinheiro naquilo que você quer que prospere no mercado e, ao mesmo tempo, aquilo que você não colocou seu dinheiro tende a ser reduzido. É assim que as coisas evoluem, é assim que o mercado avança. E na hora que um desgraçado desse censura as pessoas de fazerem essa manifestação livremente, né, comprando, colocando dinheiro, ele está censurando o voto, ele está impedindo que essas pessoas apoiem determinado movimento ou apoiem determinado serviço ou produto. E essas coisas vão acontecendo aos poucos sem que você se dê conta. Então essa regulamentação do Estado vai piorando os serviços, piorando produtos e acabando com a sua liberdade, pouco a pouco, para você não reclamar. E o que sai hoje também é isso aqui. Binance, que é a principal corretora de criptomoedas do mercado, vai bloquear negociação de clientes que não tiverem identidade verificada. Segundo a exchange, medida visa aumentar a proteção do usuário. Olha só que piada boa, né? A gente está vendo ali no Pix que o problema é justamente eles identificarem quem você é. Ah, então você é esse que quer apoiar a manifestação tal? Não. Você não vai apoiar a manifestação tal. Você não vai usar o seu dinheiro para isso. Então isso é um risco enorme para o usuário. Aí a Binance vem e diz que isso é para aumentar a sua proteção, né? Eles vão te obrigar a passar sua identidade, os seus dados para a corretora, para, claro, te proteger, né? Óbvio que não é isso, óbvio que a pressão regulatória mundial em cima da corretora número 1, e ela é obrigada a fazer esse tipo de medida que vai contra o seu interesse, vai te prejudicar muito, porque te iguala aquele cara que está usando o Pix. Tanto no Pix quanto dentro de uma corretora como essa, o governo tem acesso aos seus dados e pode bloquear a sua compra, o seu pagamento, qualquer coisa que você faça que não esteja alinhado ao interesse do político. E aí, para piorar mais um pouquinho, Binance deixa de oferecer contratos futuros para brasileiros. Entenda. Vamos entender, né? A Binance removeu a negociação de contratos futuros para os traders brasileiros. A medida começa a valer a partir dessa sexta-feira. A decisão foi tomada para atender à regulamentação local, que já havia enviado um alerta através da CVM. Então veja que é para o seu bem, né? Você tinha um serviço dentro da corretora e agora brasileiro não pode mais usar. Por quê? Porque tem uma regulamentação local que impede você de fazer uso disso. Claro, essa regulamentação prejudica quem? Quem é mais pobre, quem não consegue operar no exterior. Então essas pessoas ficam limitadas e não conseguem fazer uso de um serviço que era fornecido com qualidade no Brasil. Mas se você for uma Coinbase da vida, né, uma grande empresa do mercado, aí não tem problema. A Coinbase anuncia a compra de 500 milhões de dólares em criptomoedas e vai investir 10% de todo o lucro em ativos digitais. Para a Coinbase, pode fazer contrato futuro, pode comprar Bitcoin à vontade, pode investir o lucro em ativos digitais, tudo tranquilo. E o que isso aqui faz? Faz com que essas empresas, esses grandes empresários, consigam enriquecer muito mais facilmente do que as sardinhas. Nós aqui que tentamos usar serviços para também ter uma qualidade melhor. Nós não podemos. Nós temos que passar por regulamentações caras, né, que encarecem o serviço de corretoras, enquanto para milionários, bilionários, tanto faz, né? Para eles continua funcionando a todo vapor. E qual a forma da gente escapar disso aqui? Um bloqueio do que você quer comprar?
Não usa Pix, não usa Real Digital. A janela de oportunidade está se fechando. Migre para Bitcoin ou migre para sua criptomoeda preferida, que não é minha recomendação é migre para o Bitcoin, para que você não esteja sob o controle desse tipo de parasita. Quem deve decidir o que fazer com o seu dinheiro é você. O dinheiro é seu. É sua vida que depende disso. Não deixe que um parasita decida o que você pode comprar ou não. Isso é um completo absurdo. Vai contra qualquer princípio de liberdade. E, por favor, divulguem isso, porque é importante que essa mensagem chegue para muitas pessoas que estão aí felizes com o Pix, funcionando 24 horas por dia, de forma instantânea. Nada disso importa. Elas futuramente não conseguirão comprar o que elas querem. Elas vão comprar o que o Estado, o que um político vai permitir. Ah, a carne faz mal à saúde. Não duvidem que um dia essa pauta vegana que está no mundo faça com que você não possa comprar uma quantia tal de carne por mês. Tudo vai ter limitação. Não duvidem disso, tá? O controle vai estar na mão desses caras que são psicopatas. E a valorização das criptomoedas acontece justamente devido a esses fatores. Os fundamentos do Bitcoin, os fundamentos das criptomoedas, cada dia tem mais valor. A liberdade para a gente se torna mais valiosa na hora que ela começa a ser proibida. Então, se a única opção de liberdade que a gente tem é o Bitcoin, o que acontece? As pessoas vão migrar para dentro do Bitcoin, elas vão comprar Bitcoin. E o que acontece com o valor dele? Sobe, não só dele, como de diversas criptomoedas. Aqui na tela está Cardano, que eu trouxe para vocês recentemente no canal. Eu falei, lembra? Quando rompesse 2,30, eu iria trocar parte das Ethereums por Cardano. E olha o que aconteceu agora, nessas últimas horas, né? Cardano rompeu sua alta histórica dos 2,30 e no momento está em 2,48. Ela chegou a bater aqui em 2,66, tá? Então, uma forte subida dos 2,30 até 2,66. Quem entrou aqui junto comigo acabou tendo um grande lucro. O que você faz? Dá aquele like, né? Dá um like aqui no canal para ajudar. E também o Bitcoin, como seria esperado, subiu com muita força. Eu vou tirar primeiro isso aqui, para não confundir vocês, o que eu tinha falado no vídeo anterior. Não tenham medo, porque se o Bitcoin cair, ele vai cair no máximo até essa região aqui dos 42 mil dólares, né? Que era esse topo que a gente teve no final de julho e depois tende a subir a partir daí. E nem precisou esperar isso tudo. Aquele cruzamento que eu falei para vocês, né? O Golden Cross, o cruzamento de ouro, aconteceu antes do esperado e a partir desse cruzamento, como era previsto, né? Como eu falei aqui no canal, olha o que aconteceu ali em cima. O preço subiu com tudo. O cruzamento novamente funcionou. O Golden Cross gerou uma mega valorização do Bitcoin antes mesmo dele chegar nesse suporte aqui embaixo. Melhor ainda para a gente, né? E agora sim, trazendo de volta a minha linha de tendência, a gente tem essa formação aqui, teve um rápido rompimento, um falso rompimento aqui embaixo, não importa para a gente, a tendência de valorização está nesse ritmo formado pela linha amarela. Encostou aqui, voltou a subir com tudo, no momento está em 49 mil dólares, e é isso mesmo, o Bitcoin tem que bater 100 mil dólares, 200 mil dólares, para que esses desgraçados que estão tentando controlar o nosso dinheiro não consigam mais. O Bitcoin está dominando, mais e mais pessoas entrando para dentro dele, e eu espero que sejam pessoas, e não a Coinbase ou grandes empresas que estão com liberdade para comprar, enquanto a gente está preso. E o que eu acho que vai acontecer na hora que o Bitcoin acaba de passar dos 49 mil dólares, eu acho que ele deve encontrar uma resistência nos 50 mil dólares, somente por uma resistência psicológica, o pessoal acaba realizando parte do lucro, então eu esperaria bater nos 50 mil dólares, ter alguma correção e depois continuar esse movimento de alta. Somente um chute aqui para vocês, né? Mas eu não tô nem aí, porque agora eu estou 100% comprado. Digo, estaria 100% comprado caso eu investisse nesse mercado, e agora é a gente esperar pelo inevitável, que é um rompimento da alta histórica anterior. Buscaremos uma nova alta histórica. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.